5 maiores aparições alienígenas no Brasil. Você sabia que os relatos de aparições alienígenas no Brasil são bem mais frequentes do que você imagina? O ET de Varginha é o mais famoso, porém não é o único. Acredite se quiser, um fazendeiro brasileiro diz que foi abduzido por alienígenas e, por mais bizarro que pareça, teve um filho com uma mulher alienígena. Mito ou verdade? Você já percebeu que quando acontece alguma aparição, o governo e a mídia tentam esconder e fingir que nada aconteceu? Por que será que eles escondem tantos segredos e pra onde será que é levado essas criaturas desconhecidas? Seria a Área 51 brasileira? Fique ligado no vídeo até o final, porque eu vou te mostrar agora casos surpreendentes e reais de aparições alienígenas no Brasil. Acredite se quiser, o governo pode estar escondendo muito mais segredos do que você pode imaginar. Oi, eu sou o Pau Alien, mais conhecido como Matheus Rolim. E eu sou o ET extraterrestre, mais conhecido como João Gabriel. E toda semana a gente posta aqui no canal vídeos novos recheados de polêmicas e curiosidades. Você não vai querer perder, né? Então já se inscreve no canal. Você acredita em vida extraterrestre ou que alienígenas podem já ter visitado a Terra? Foi na intenção de responder essa e outras perguntas que a Força Aérea Brasileira, a FAB, guardou relatos, áudios, fotos e vídeos de OVNIs gravados por civis e por militares, e é claro, os especialistas, os ufólogos. Desde a primeira ocorrência lá em 1952 até a última em 2016, esses documentos são levados para o Arquivo Nacional, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que além de guardá-los, cuida da preservação e deixa eles mais acessíveis ao público. Ou seja, se você quiser ver esses documentos, você consegue. Mas como? Existem duas formas, ou você vai até a unidade em Brasília, ou você acessa o site chamado CIAN. O Arquivo Nacional Brasileiro tem hoje no seu acervo quase 800 registros de aparições de OVNIs e alienígenas no Brasil. Isso não quer dizer que foram 800 discos voadores, mas sim objetos não identificados. Ou seja, poderia ter sido um drone, um avião, uma tempestade natural, uma estrela ou qualquer outra coisa. Aí entre esses quase 800 casos, alguns foram bem repercutidos na mídia e na TV brasileira. E acabaram que ficaram famosos não só no Brasil, mas sim no mundo inteiro. Como, por exemplo, o caso das luzes em Colares. Com certeza um dos casos mais arrepiantes da ufologia brasileira. A cidade de Colares, no Pará, foi o palco de um episódio de Outro Mundo no ano de 1977. Onde 300 pessoas, entre elas moradores e policiais, afirmam ter visto coisas estranhas no local. Essas pessoas afirmaram ter visto luzes vindos do céu, luzes esquisitas que estranhamente causaram ferimentos e queimaduras graves nos habitantes. Onde algumas delas afirmam ter tido contato com seres estranhos jamais vistos. O pânico na época foi tão grande que a prefeitura da cidade pediu auxílio, ajuda aos militares e à aeronáutica para investigar o caso. Os médicos que acompanhavam o caso deram entrevista às autoridades e disseram que não era comum aquele grau de queimadura nas pessoas. E o mais curioso e perturbador é que depois de 20 anos o coronel do exército responsável pelas investigações, Bolívar Soares, estranhamente cometeu suicídio em sua casa e deixou o caso ainda mais misterioso. Se é verdade ou não, não podemos afirmar, mas essas fotos que acabamos de passar são sim verídicas, que foi tirada no dia do relato pelas pessoas. Mas uma coisa é verdade, cara, você tem que se inscrever no canal agora, senão vai um ET aí na sua casa te abduzir, pô. Mas isso nem é o pior é que você vai perder todos os vídeos do canal. E cara, tá muito top, só vídeo bom. Cara, então ativa o sininho aí pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. E vai lá e dá uma moral pra gente com um like. Cara, é rapidinho, ó, nós vai contar até 3, vamos contar até 3. Isso, ó. Vai, 1, 2, 3, viu? Rapidão, mano, cara. Rapidão. Viu? Todo mundo sai ganhando, pô. Ninguém isso, sai galera. perdendo. Bom Então, vídeo aí. Bom vídeo. A noite oficial dos OVNIs. Sem dúvida, esse é um dos casos mais comentados pelos ufólogos do Brasil e do mundo. O ano de 1986 foi marcado como a noite dos OVNIs. Um caso onde 21 objetos não identificados foram avistados de 5 estados brasileiros. A princípio, a primeira aparição foi detectada pelo radar de tráfego aéreo Sindacta de Brasília por volta das 8 horas da noite. Porém, as autoridades não estavam preocupadas. Ainda. Porque às 9 horas as pessoas que estavam a bordo de um avião comercial disseram ter visto figuras estranhas, objetos laranjas luminosos no céu. Aí a aeronave tentou se aproximar para realizar uma investigação mais precisa, porém, graças à velocidade tipo incrível do objeto, a missão falhou. O OVNI simplesmente desapareceu, evaporou da visão das pessoas a bordo da aeronave. Com os relatos preocupantes, a Força Aérea Brasileira decidiu intervir às 10h23. Pra você ter noção da tamanha velocidade do objeto, ele conseguiu escapar de um caça F-5, que pode chegar a 1.700 km facilmente, quebrando a barreira do som, mano.
Ou seja, esse objeto ele é algo de outro planeta mesmo, a velocidade dele é incrível. Às 10h45, radares de Anápolis, em Goiás, também detectaram OVNIs. E às 11h15, tenentes do exército viram objetos de luz no céu. A partir daí, vários caças começaram uma perseguição que durou mais ou menos uns 40 minutos. Como um passe de mágica, esses objetos não identificados desapareceram e eles tiveram que abortar a missão. Mas detalhe, durante esse período todo houve diversos registros de OVNIs, aparições, pontos brilhantes no céu, e eles foram filmados por pessoas de diversos estados brasileiros, filmados, fotografados. Como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Paraná. Janeiro, Paraná. Nem se o governo quisesse, ele poderia esconder isso das pessoas, porque a notícia se espalhou rapidamente de boca em boca. Tipo, não tem dúvidas de que esse caso é real. Não tem. Caso Vilas Boas. Esse é o primeiro caso de abdução extraterrestre registrado no mundo e, por incrível que pareça, aconteceu aqui no Brasil e não lá nos Estados Unidos como você pensou que fosse. Este caso aconteceu em 16 de outubro de 1957 em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Após o filho de um fazendeiro, Antônio Vilas Boas, dizer ter sido abduzido por uma nave extraterrestre. O caso foi registrado como contato imediato do 5º grau. Para quem não sabe, é quando a pessoa é abduzida por uma máquina alienígena, já tá lá dentro da máquina e consegue se comunicar com esses seres esquisitos. Segundo Vilas Boas, dentro da nave, os alienígenas obrigaram ele a tirar a sua roupa inteira e foram coletar o sangue dele com uma forma bem esquisita de coletar o sangue. Eles colocaram uma ventosa em seu queixo, mano. Imagina colocar uma ventosa no queixo pra recolher seu sangue. É, bem esquisito. E presta atenção, ele disse que foi deixado sozinho dentro de uma sala com uma mulher alienígena, que segundo ele foi obrigado a ter relações sexuais com essa alienígena. Mano, eu só consigo imaginar aquelas alienígenas gostosas de anime com motetão, rosinha, atendendo. Não, mano, ele foi obrigado, tipo assim. Aí depois ele disse que a alienígena apontou pra barriga e falou: tô grávida, agora vai ter que pagar pensão. É isso aí, de colocar na justiça. Vilas Boas, além de afirmar que teria sido abduzido pelos alienígenas, ele afirmou também que os ETs usavam uma roupa bem apertadinha, como aquelas de mergulhadores, sabe? Uns óculos redondos gigantão, capacete, né? Igual nos filmes de Hollywood mesmo. E que ainda por cima ele teria tentado roubar, ou melhor, pegado emprestado um objeto da nave espacial. Pô, queria ver que ele tinha pegado. Mas pra infelicidade de todos nós, né, mano? Os zoiudos pegaram ele no flagra e falaram: casa caiu. Mas será que essa história, ela é verdade ou é mito? Então, os ufólogos dizem que não há muitas evidências de que isso tenha acontecido de verdade, pois não ficou nenhuma marca da espaçonave nas plantações da fazenda da família. E o pior é que a fazenda dos Vilas Boas, em 1978, sofreu uma inundação que acabou com todas as provas que pudessem existir. Não teve É uma jeito. pena, né? Mas é isso. Fazer o quê? As únicas provas que ficaram foi as marcas deixadas no corpo de Antônio Vilas Boas pelo suposto contato alienígena. Além de alguns sintomas que ele sentiu no dia seguinte, típico de alguém que foi exposto à radiação. Então, ou seja, é mais fácil ele estar chapado de Danone do que isso ser realmente verdade. O famoso caso do ET de Varginha. Cheio de mistérios e teorias da conspiração, esse sem dúvida é o caso que mais chocou a mídia brasileira e até mesmo mundial. O fato ocorreu na cidade de Varginha, em Minas Gerais, no ano de 1996, onde 3 amigas disseram ter visto em um terreno baldio um ser, uma criatura esquisita que aparentava ser marrom, de olhos vermelhos e 3 chifres. Curiosidade. Um dos pontos que ainda permanecem em mistério é a morte de Mark Elixerese, que era da inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo notícias, ele teria sido arranhado por essa criatura. Ele até chegou a levar o bicho para o hospital, mas estranhamente depois de 26 dias ele ficou doente, teve que ser internado, teve uma infecção generalizada e simplesmente bateu as botas. Oficialmente, a polícia militar chegou à conclusão de que o suposto alien de olhos vermelhos e com chifres seria nada mais nada menos do que um morador de rua da cidade conhecido como Mudinho, que na época aparentava ter algum tipo de distúrbio. Segundo as autoridades, ele estaria com aquela cor porque ele estaria encoberto por barro por conta das fortes chuvas que aconteciam na região naquela época. Ele teria sido encontrado pelas meninas encostado, abaixado no muro, o que na hora causou aquele medo, aquele espanto nas garotas, né? Segundo as polícias, elas confundiram o Mudinho, morador de rua, com um alienígena. Porém, os ufólogos não acreditam e até mesmo contrariam a versão das autoridades e afirmam que as meninas já conheciam o tal Mudinho, que não seria possível confundir um humano com um ser tão aterrorizante, né, gente? Sim. Detalhe, na data próxima ao fato ocorrido, viaturas do exército foram vistas rondando o local ali.
Algo muito estranho, né? Por que elas estariam ali? Pois é, mano, mas a prefeitura e até mesmo as autoridades tentaram disfarçar e disseram assim que essas viaturas na verdade estavam indo para um concerto. Mas para, gente, um concerto ou uma análise de um suposto alienígena? Os ufólogos dizem que não seria apenas um alienígena, mas sim vários deles que vêm sendo acobertados, ocultados pela mídia, governo e autoridades há muitos anos. Ou seja, permanece um grande mistério, assim como vários outros relatos de aparições alienígenas no Brasil e no mundo. Falando em governo e autoridade, a gente chega a um ponto interessante. Por que será que as autoridades e o governo ocultam essas aparições alienígenas da gente? Uma coisa é fato, existem vários fatores para isso, mas o principal e mais importante, segundo os ufólogos, é o fator bélico. Caraca, mano, desceu uns espíritos aqui agora, velho. Mas como assim, cara? Explica aí, vai. Assunto de guerra, né, gente? Assim, entre países, é coisa entre países no caso. Eles se ameaçam, assim, por exemplo, a Coreia do Norte tem lá suas bombas nucleares. Eles se ameaçam entre si quando tem algum desentendimento entre os governantes. Mas aonde a gente quer chegar, jovem? Os ufólogos dizem que as autoridades por muito tempo têm interesse nesses OVNIs e que eles já vêm estudando secretamente esses objetos. E que já estariam praticando engenharia reversa com essas naves extraterrestres. Mas que draga que é essa de engenharia reversa? É tipo desmontar a nave, remontá-la de novo pra usar em uma possível guerra nuclear, né? Fazer umas brincadeirinhas ali. Aí você pergunta, pra quê? Pra quê? Simples, caso ocorra alguma guerra, o país que está com essas maquininhas na mão, brincando disso, né, eles têm uma grande vantagem em relação aos demais países e, consequentemente, a chance deles ganhar a guerra é enorme. E assim é money entrando na conta. Ou seja, tudo isso se resume em interesses do governo e dinheiro. E respondendo a pergunta lá do início, os alienígenas são levados para uma área subterrânea na Unicamp, onde seria a área 51 brasileira protegida pelo exército. Você gostaria de ver um vídeo completo falando sobre a área 51 brasileira? Se sim, comenta aqui embaixo nos comentários. Hashtag área 51 brasileira. Vocês vão gostar bastante, hein? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa seu like, se inscreva no canal, confere a inscrição, confere o sininho. Valeu, fique com Deus. Valeu, falou!